Olá, eu sou o Tataco e a aula é sobre romantismo no Brasil, terceira geração. A gente pode começar falando do contexto brasileiro nesse momento, né? Finalzinho do século XVIII. Contexto esse marcado por uma crise, né, no segundo reinado brasileiro. Essa guerra, grande guerra que o Brasil se mete, que é a Guerra do Paraguai, e consequentemente os movimentos aí abolicionistas que vão ao longo de uma série de ações gradativas, abolir aí essa prática terrível que é escravizar os negros, muito por pressão econômica internacional ali da Inglaterra, do que por vontade mesmo aqui dos brasileiros e da mente ainda de colonizador dos donos de terras aqui no Brasil. Essa geração, essa terceira geração do romantismo, é uma geração conhecida como geração condoreira, né? A geração Condor. Condor é um pássaro que voa muito acima dos outros, né? Então, esse poeta se coloca num pedestal, né? Num local acima em que ele possa observar a sociedade e os problemas sociais que envolvem a sociedade, né? E os indivíduos que nela vivem. Ou essa geração também é conhecida como geração hugoana, que vem lá de Victor Hugo mesmo, né? O grande escritor romântico francês, autor da célebre obra Os Miseráveis, que conta a história de Jean Valjean, que foi um pobre que roubou um pão e ficou 20 anos preso. Vejam só o questionamento por trás disso. Que sociedade é essa? Que civilização é essa que deixa um indivíduo preso por 20 anos por ele ter roubado um pão para se alimentar? É uma sociedade que provavelmente deu errado. E é esse o questionamento, essa sociedade da revolução, essa ascensão da burguesia gerou o quê? Gerou uma base para sustentá-la, e essa base são esses miseráveis. Aqui no Brasil, esses miseráveis representados pelos povos escravizados. Então nós vamos ver nessa poesia uma característica social, né, de observar esses problemas que envolvem essa sociedade burguesa brasileira e falar sobre isso. Falar sobre isso não de qualquer maneira, de uma maneira que todos possam ouvir, né, de maneira que esse grito chegue a lugares distantes. Por isso foi necessário uma eloquência poética, né, para cantar aí essa necessidade de liberdade, de se desprender dessas correntes, de quebrar mesmo com essa tradição da escravidão que vinha já de muitos e muitos séculos. Um grande representante desse momento é o poeta conhecido como poeta dos escravos, né, o Castro Alves. É sabido que na primeira geração romântica há essa busca por uma nacionalidade figurada aí no elemento do indígena, no mítico indígena e etc. Já essa segunda geração romântica não se preocupa com isso, não se preocupa com o social, a única preocupação é o eu, o ego. Não há futuro, não há passado e eu não quero o presente, então a única saída é a morte. Agora, nessa terceira geração romântica, o poeta, o artista se posiciona no tempo em que ele está. Então não há essa possibilidade de fugir do tempo, então eu tenho que empreender as minhas lutas com o tempo que eu tenho, no tempo que eu vivo. Então é isso que faz Castro Alves. Lembrando que essas gerações elas não são determinadas, né? Nós vamos ver no Castro Alves a lírica, né? A sua poesia, né? A sua temática amorosa, né? Bem como a presença da morte por conta do sofrimento. Só que é uma morte diferente, né? Um anseio por morte diferente do que vemos lá na geração anterior a essa. E, claro, né, o tema principal da sua poesia, que é a escravidão. Na sua poesia lírica, né, na sua poesia amorosa, nós vamos ver um amor já realizado. Enquanto na segunda geração romântica esse amor era impossível, né, platônico, aqui o amor já é realizado. É o sofrimento do amor perdido. Isso tem muito a ver com a própria vida, né, do poeta Castro Alves. Ele foi muito apaixonado por uma atriz portuguesa, acompanhou essa atriz ao longo de sua turnê e
Num dado momento, né, ele percebeu que não era o único amante da atriz, né, entrando numa crise depressiva bastante profunda, né, que rendeu a nós aí alguns poemas bastante importantes. Ele fala também, né, da natureza, né, no Brasil ele canta essa natureza, mas de fato o elemento importante aí é a lírica amorosa neste livro, Espumas Flutuantes. Ele canta um amor bastante erotizado, né, por conta dessa questão já da realização amorosa, de fato. E é um erotismo sem perder a eloquência. Ele descreve realmente cenas de sexo explícito, mas de uma maneira que nós aí não conseguimos perceber numa primeira leitura. E a sua poesia abolicionista, ela canta essa situação do escravizado, dá voz a um povo silenciado, dá voz a esse povo negro que até o momento era só uma peça na máquina de funcionamento aí da colônia brasileira, né? Colônia de Portugal, né? Uma máquina de funcionamento da dominação. Esse livro é bastante marcante, né? Os Escravos, onde ele junta vários poemas que falam dessa temática e traz a situação, né, do escravo a partir da sua lírica. Só que a gente tem que entender uma coisa, estamos aqui numa escola romântica, então ainda há um subjetivismo nessa perspectiva. Então é o olhar do negro escravizado a partir da visão de Castro Alves. Mas isso já pode ser considerado uma abertura para a escola que virá logo em seguida, que é o realismo. O questionamento, né, dos problemas sociais abre espaço para o que virá depois. Enquanto nas gerações românticas anteriores não se falava disso, né, a figura do negro era quase esquecida, inexpressiva, nós temos aqui a figura desse negro escravizado como o protagonista, né, de todos esses poemas. José de Alencar, por exemplo, né, escreveu muitos livros e a figura do negro passou praticamente em branco na sua literatura. E quando entrava, era só para demonstrar o quanto a cultura africana, a cultura afro, era estranha aos olhares, né, do Ocidente, aos olhares de uma realidade burguesa. Não podemos deixar de citar aqui a Maria Firmina dos Reis, que foi uma mulher negra que escreveu o primeiro romance abolicionista do Brasil. Uma mulher maranhense que coloca a figura do negro escravizado como protagonista, né, e fala também das mulheres, não na perspectiva romântica, mas na perspectiva submissa, na perspectiva de uma mulher como ela era tratada nessa sociedade patriarcal em que se inseria nesse momento aqui do século XIX. Também entra nesse romance chamado Úrsula, a perspectiva das crianças, né? Como é que as crianças eram tratadas. Então, há uma sensibilidade aí muito importante e representativa dessa época, totalmente ignorada por vestibulares e manuais, mas que precisamos conhecer. E nessa aula falamos sobre romantismo no Brasil, terceira geração. Falamos sobre o contexto histórico, as características principais dessa poesia libertadora e do grande poeta representante desse momento, Castro Alves. É isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.